Olá pessoal, bem-vindos à série Descobrindo o Seu Chamado. Nesses próximos 40 dias, nós vamos responder às 3 perguntas mais importantes da vida. A questão da existência, a questão da importância e a questão da intenção. A questão da existência é aquela pergunta: por que eu estou vivo? A questão da importância: qual é o valor da minha vida? E a questão da intenção é: qual que é o sentido da minha vida? Estas não são questões novas. A questão da existência, por exemplo, é feita há muito tempo por muitos homens e mulheres na história. O profeta Jeremias, há muitos anos atrás, ele disse assim, quando falava com Deus: observe o que diz as Escrituras. Afinal, para que eu nasci? Toda a minha vida foi só sofrimento e cansaço. E agora, de dia e de noite, eu passo vergonha em toda parte. Parece que Jeremias teve um péssimo dia naquele dia. Você também pode estar passando por um péssimo momento na sua vida, onde tudo parece estar fora do lugar, onde a sua vida parece estar uma bagunça. Você só vê problemas, provações, conflitos e tribulações. Alguém disse certa vez: tomara que a vida não seja uma piada, porque até agora eu não entendi nada. Há algumas tentativas de responder sobre o propósito da vida e eu gostaria de enumerá-las aqui com vocês. A primeira delas é aquela abordagem mística. Essa abordagem mística é quando você ouve um conselheiro lhe dizer: olhe para dentro de si mesmo, porque ali você vai descobrir o propósito da sua vida. Só que não é por aí. Não adianta você olhar para dentro de você, porque a questão não está dentro de você em relação a si mesmo, porque não foi você quem criou a si mesmo, mas sim Deus que criou você. Há também aquela abordagem da autoajuda. Por exemplo, você ouve dizer: siga os seus sonhos, estabeleça metas, seja objetivo, seja disciplinado, para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Tudo isso é válido, mas não adianta você ser uma pessoa bem-sucedida se você não sabe o sentido e o propósito da vida que você tem vivido. Você pode ter tudo isso e ainda assim ter um vazio existencial dentro de você. Uma vida sem propósitos não vale a pena ser vivida. Deus está sendo retirado da nossa cultura e as taxas de suicídio só têm aumentado. Você sabia que a terceira causa maior de morte entre adolescentes é o suicídio? Por quê? Porque existe um vazio enorme no coração das pessoas. Mas aqui vai a boa notícia para todos nós. Você foi feito por um propósito e esse propósito é maior do que a sua vida. É melhor para você encontrar o propósito de tudo que acontece em sua vida olhando para Deus, porque olhar para dentro de si mesmo só vai lhe causar mais problemas. E a melhor pessoa para quem você deve perguntar qual que é o sentido da sua vida é para Deus, porque foi Ele quem criou você. Você foi feito por Deus e para Deus. Exatamente. Então, você está vivo porque Deus o criou, porque Deus planejou você. E não tem uma pessoa melhor para lhe responder qual o sentido da sua vida do que o seu Criador. A resposta bíblica para essa pergunta está no livro de Provérbios, capítulo número 16, versículo 4, que diz: o Senhor faz tudo com um propósito. Você não foi criado para o seu propósito, você foi criado por propósito de Deus. Então, Deus tem um chamado para você. Deus nunca faz coisa alguma sem uma finalidade. Mas hoje eu quero que vocês entendam quais são os motivos que estão por trás
destes propósitos de Deus para a nossa vida. Número 1. Deus me criou para ser amado. Essa é uma verdade básica. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor. Deus, Ele criou o mundo e tudo que nele há apenas como um ambiente para que você e eu pudéssemos viver de uma maneira confortável. Essa é uma grande demonstração de amor, é ou não é? Muito bem. Então a resposta para essa questão da existência, por que eu estou vivo, está aqui. Eu fui criado para ser amado por Deus. Você foi criado para ser amado por Deus. A segunda grande questão é a questão do significado. O profeta Isaías escreveu em seu livro, no capítulo 49, versículo 4, o seguinte: tenho-me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gasto a minha força em vão e para nada. Você não é um acidente. A Bíblia diz isso no Salmo 139, versículo 16. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Sua vida tem propósitos. E você foi estabelecido por Deus. Quando você estava ali, na barriga da sua mãe, você já tinha um desígnio plantado por Deus. Você sabia que podem haver pais acidentais, mas não filhos acidentais? Seus pais podem não ter programado você, mas Deus certamente o fez. A Bíblia diz: mas o que o Senhor planeja dura para sempre. Os seus propósitos permanecem para sempre. Uma coisa eu quero que fique gravado em sua mente nessa primeira sessão: a vida é uma preparação para a eternidade. A eternidade é o real significado de tudo isso que nós vivemos aqui nesse mundo. Número 2, anote aí. Eu fui criado para viver para sempre. Nós não fomos criados para viver 70, 80, 90 ou mais anos de vida. Um dia o seu coração pode vir a parar de bater. Vai ser o fim do seu corpo, mas não vai ser o seu fim. Essa vida é o ensaio geral para o grande espetáculo. Essa vida é o pré-escolar, é o jardim de infância, é aquela volta de aquecimento antes da corrida começar. Agora, se você está vivendo a sua vida pensando apenas, amigo, no aqui e agora, você pode estar cometendo um grave erro, pois a Bíblia diz, lá no Novo Testamento, olha só: porque nós sabemos que, quando essa tenda em que agora vivemos for desfeita, quando morrermos e deixarmos este corpo, teremos um maravilhoso corpo no céu, um lar que será nosso para todo sempre, feito para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Agora, essa é a chave para você compreender o real sentido da sua vida. Quando você entender, em primeiro lugar, que Deus te ama, e segundo, que você foi feito para viver para sempre, tudo vai passar a fazer sentido. A partir daí, não vai importar mais o que vai acontecer com você. Isso nos leva à terceira questão, que é a questão da intenção. Qual é o meu chamado? Eu sei que Deus me ama, eu sei que vou viver para sempre, mas e aí? O que eu tenho que fazer daqui até o dia em que eu entrar na eternidade? O salmista Davi, ele fez essa mesma pergunta. Observe o texto bíblico. Será que tu criaste o homem sem motivo, sem um propósito para a vida? Afinal de contas, o que eu estou fazendo nesse mundo? Isso é o que nós vamos abordar juntos nessa série. Bertrand Russell,
Um dos principais filósofos do século XX e também ateu, um dia disse o seguinte: olha só, a menos que você assuma a existência de um Deus, a questão do significado e da intenção da vida é irrelevante. Um ateu falou isso. Observe, ele descobriu que se existe um Deus, ele criou você por uma finalidade. Se você está aqui, você não está aqui por acaso. Então, se não existe um Deus, não há um propósito. Se você não acredita em Deus, então não há sentido nenhum para a sua vida. Essa é a conclusão lógica que ele chegou. Se Deus não existe, então você é um acidente aleatório da natureza e a sua vida não tem qualquer sentido. Se não há um Deus, não existe também certo nem errado. Não há diferença entre o bem e o mal. De modo que você precisa ir até o seu Criador para saber o propósito para o qual Ele o criou. A única maneira de você descobrir o propósito da sua criação é perguntando para quem criou você. Olha o que diz o texto bíblico em Provérbios 9, versículo 10. Quem conhece o santo Deus tem a verdadeira compreensão da vida. Quanto mais você entender Deus, mais também você vai entender o propósito da sua vida. Número 3. Eu encontro o meu propósito em Deus. Não há outra maneira. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz: pois absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Tudo começa por Deus e tudo se sustenta também por Deus. Tudo é Deus e o foco não está em nós. Vou dizer novamente, você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto você não entender isso, a sua vida, meu amigo, minha amiga, não vai fazer sentido. A Bíblia é clara quando diz, lá no Novo Testamento, em Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Somos parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Se você quer conhecer o propósito da sua vida, você tem que começar conhecendo a Deus. Lembre-se dessa frase essa semana. A questão não é você, tudo é Deus. Agora nós temos 40 dias para desempacotar esse pacote, para descascar esse abacaxi e responder essa pergunta. Afinal de contas, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nesse mundo? Por que demora 40 dias, pastor? Vou te falar uma coisa. Deus considera esse período de 40 dias um tempo altamente relevante para transformar qualquer coisa e qualquer pessoa. Sempre que Deus quis preparar alguém para os seus propósitos, Ele usou 40 dias. Por exemplo, a vida de Noé foi transformada depois de 40 dias de chuva. Moisés foi transformado depois que ele ficou 40 dias no Monte Sinai, só ele e Deus. Dali, ele tirou os 10 mandamentos. Davi foi transformado depois do desafio que Golias proferiu contra Israel durante também 40 dias. A cidade de Nínive, ela foi transformada depois que Deus deu 40 dias para que o povo se arrependesse. Jesus também, ele foi preparado depois que passou 40 dias no deserto. E os discípulos, eles foram transformados depois da ressurreição, quando ficaram 40 dias com Jesus antes da sua assunção aos céus. Como você pode perceber, esse período de 40 dias é um tempo que Deus, ele utiliza para transformar as pessoas. Então, ouça atentamente. Se você, por exemplo, viver 90 anos, você terá vivido 32.850 dias. Você não acha que vale a pena você separar apenas 40 dias para saber como viver o restante dos 32.810? Eu acho que sim. Então, olha só, os próximos 40 dias serão os momentos mais significativos da sua vida. Na verdade, eu vou lacrar aqui. Esses próximos 40 dias, eles vão transformar a sua vida. Eu não tenho dúvida disso.
Pode ter certeza. Olha o que diz a palavra de Deus, é muito bem claro. Deus não tem prediletos. Não importa a sua etnia ou a sua origem. Se tem sede de Deus e estão prontos a fazer o que Ele diz, a porta está aberta. Atos 10, versículo 35. Vamos orar juntos antes de vocês irem para o compartilhamento, uma parte muito boa dessa reunião. Querido Deus e Pai, eu quero nessa oportunidade agradecer ao Senhor por ser o nosso Criador e por ter todas as respostas para as nossas questões e indagações. Eu te agradeço por essas pessoas que me assistem e que o Senhor possa completar cada palavra que foi dita nesse vídeo na vida pessoal de cada um deles. Abençoa-nos, esta é a nossa oração em concordância, em nome de Jesus.